Oi, gente. Estamos aqui, ó. No susto! Tudo na base do susto. Muito obrigado, meus amores, a todo mundo que já está aqui a postos. Lembrando que nossa live de apoiadores é só para apoiadores. Então, se vocês virem alguém aí e tal, não sei o quê, vocês avisam aqui, pelo amor de Jeová, porque aparentemente o bug de ontem deve estar coisado. A Lari aqui pergunta: Gabi, o que ajuda mais? Dinheiro, superchat ou membros novos? Para mim, o superchat. Para mim, o superchat. Mas novos membros é sempre legal porque tem muita gente bacana que tem a experiência, né? Tem a oportunidade de vir experimentar por um mês. E tem gente que, graças aos presentes que vocês dão, acabam renovando por conta própria. Então, assim, a ajuda de vocês, para mim, começa vindo aqui assistindo, depois dando like, ajudando na interação, aí, enfim, tudo que vocês conseguirem na sequência é extrinha, viu? E eu agradeço demais. Eu tô aqui, que delícia. Obrigado, viu, Claudinho? Obrigado a todo mundo que tá aqui. E a Laris perguntando, Mai Coelho veio? Provavelmente ela deve estar assistindo aqui. Inclusive, até vou aproveitar esse espaço aqui, Lari, para fazer um comentário, porque, assim, é uma pessoa que sempre foi muito tranquila, muito educada, muito bacana comigo aqui no chat, né? Mas teve um dia em específico que aconteceu, depois até fui conversar com os moderadores para entender o que tinha acontecido. No dia em que eu trouxe aqui a pauta sobre o Monark, que parece aparentemente que ela tinha assistido a live completa, aí ela fez alguns comentários grosseiros que eu não tinha reparado todos eles aqui no chat, mas eu tava vendo que ela tava um pouco, né, destemperada, mas assim, eu respeito, porque nem todo dia a gente tá bem, assim, sabe? Só que depois, conversando com os moderadores, eu entendi que os ataques estavam sendo direcionados a mim mesmo, né? Porque parece que ela assistiu a live completa do Inteligência Limitada e eu tinha pego um corte que, na opinião dela, não condizia com a realidade da chamada do meu vídeo e tampouco os meus comentários, eu acho, que estavam ou do agrado dela ou alguma coisa nesse sentido. E assim, gente, numa puta boa, eu acho que todo mundo tem o direito de opinar, né? E eu deixo aqui o espaço para vocês todos opinarem, mesmo quando vocês estão contra aquilo que eu estou falando. O nosso BBB foi a maior prova disso, né? Porque afinal de contas aqui, eu trouxe informações que muitas vezes eram mais direcionadas positivamente à pessoa com quem eu tenho uma relação, que é a Ana Paula. Teve muita gente aqui do canal que não concordava e manifestava sua não concordância, mas de uma maneira educada, e eu colocava os comentários aqui na tela. O problema para mim, gente, é quando vem com grosseria. O problema quando vem para cima de mim com grosseria, eu não consigo agir na mesma moeda, não consigo ser compreensivo, passivo e pacífico. Eu não consigo, né? Eu acho que isso faz parte da minha característica que vai além do pessoal. É uma característica minha que eu adquiri por uma questão de sobrevivência na vida e no trabalho. Quer conversar comigo? Quer manifestar a sua opinião? Quer me convencer do contrário? Nosso diálogo vai estar sempre aberto. Elevou o tom de voz comigo, acabou. Veio na grosseria, acabou. Acho que todo mundo tem o direito de acordar um dia estressado, tal. E aconteceu já aqui no canal de ter gente que vem aqui e fala assim: Gabi, teve um dia que você tava falando tal coisa, eu fiquei puta com você, mas depois eu voltei e quero te pedir desculpa por ter ficado puta. Sabe, gente? E eu também já teve dias que eu vim aqui pra live e. Esse papo, até deixa eu tirar isso daqui da tela. Teve dias que eu vim aqui pra live que eu não tava bem comigo mesmo e eu já pedi desculpas de antecipadamente pra vocês, e o clima foi melhorando porque vocês aqui no chat, vocês são tão doidos que vocês começam a falar um monte de groselha, e aí quando eu percebo, eu termino a live leve, eu entro aqui super pesado, assim, com coisas que aconteceram no meu dia, e vocês tudo maluco das ideias, por isso que eu falo que o mais normal aqui dá 3 cambalhotas pra trás quando acorda, porque sem perceber vocês modificam o meu dia. Então, assim, eu tento trazer as coisas de uma maneira que eu não transfira para vocês os problemas pelos quais eu passo,
que são muitos, eu acho que todo mundo tem muitos problemas para administrar. Os meus pontos de discordância com vocês, ou com alguns pontos que eu trago, eles vão acontecer, mas eu acho que a gente tem ali, né, um nível de conversa que dá pra gente manter ali na elegância, sabe? Discordar faz parte do jogo, faltar com respeito aí comigo, não. Comigo, não, gente, comigo não. E aí eu tive que expor aquela situação, porque até em relação ao que estava acontecendo com ela, ela estava brigando comigo um dia aqui no chat. Eu desisto, porque eu já tinha falado para ela qual que era o meu e-mail, ela já sabia qual era o meu e-mail, e aí ela tava mandando um e-mail digitando o meu sobrenome errado, tipo, basta ver o nome do meu canal, e ela tava brava comigo porque ela achava que eu estava dando a conta de e-mail errado, mas o meu sobrenome termina com a letra E, é Perline, e ela mandava para Gabriel Perlini, e tava brava comigo porque eu não tava recebendo os e-mails. Aí ela me manda um monte de e-mail, acho que foram num dia só, ela mandou uns 4, porque, né, ela tá fazendo especializações e etc. Quis me dar umas dicas e tudo mais. Teve algumas que eu falei assim, pô, legal, são legais para considerar, mas eu tenho outras informações da minha gerente de contas e tudo mais. E aí ela entrou comigo numa troca de e-mails, assim, de querer falar que, basicamente, eu não deveria ouvir as orientações da minha gerente de contas, que trabalha dentro do YouTube, para seguir as orientações que ela estava me dando por causa de algum curso que ela fez na Hotmart e tudo mais. Mas é isso, eu tive que interromper a conversa, porque assim, eu não gosto de receber, de ser mandado. A bem da verdade é essa, gente, eu não gosto. Quando tá numa situação de hierarquia, não tem problema nenhum e tudo mais, mas no outro ponto também não. E eu tentando dar o argumento de falar por que não dava para fazer aquilo que ela estava me sugerindo, mas na cabeça dela, eu tive que interromper a conversa. Aí ela vem aqui pro chat, começa a ser grossa comigo, com as pessoas do canal. Os meus moderadores estão todos alinhados aqui, que eles têm total liberdade para bloquear quem eles bem entenderem. Isso daqui foge do meu controle. Tem vezes que eu vejo uma coisa em outra, eu vou lá e ó, pá, eu bloqueio. Mas os meus moderadores estão todos habilitados a bloquear, e eu não quero nem que eles me falem. E eles nem me falam, muitas vezes, quem que eles bloquearam, quem que eles silenciaram, porque se eles viram aqui no chat que tem alguém falando merda, tumultuando, causando, fugindo do tom, eles é que mandam aqui, velho. Eles é que mandam. E aí eu acho que ela veio e fez algum comentário, subiu o tom. Os meus moderadores reportaram, falaram, olha, Gabi, naquele dia a gente teve que fazer isso, tal, não sei o que, com a Mai Coelho. Eu falei, sinto muito, se ela tava ali, né, destemperada, daqui a pouco ela volta e tá tudo bem. E voltou e continuou com grosseria. E desculpa, gente, não é porque virou membro daqui do canal que eu vou aceitar grosseria. Não vou. Quer ter uma conversa alinhada na educação? Numa puta boa. Do contrário, não, assim, eu tenho 20 anos de profissão. E eu entendo que a gente tem sempre que evoluir. Sempre podemos evoluir. Mas eu tô aqui no meu canal, graças a Deus, tá indo pra frente. Tá indo tudo bem. E a pessoa quer brigar comigo, me ensinando como eu devo trabalhar, que abordagem que eu tenho que fazer comentários que sejam do agrado dela, porque tal dia eu falei mal do Monark, desculpa, um cara que apoia o que ele apoia. Você acha que eu vou falar bem aqui? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não. E vocês aqui, todos também no chat, quando vocês perceberem que tem alguém tumultuando, causando, acionem qualquer um dos moderadores. Sempre tem alguém aqui. Sempre tá a Lê, a Paty, o Fê, a Mônica, o Rick também. Fala assim, gente, ó, se liga em tal pessoa. Que aí as coisas ficam aqui dentro da normalidade, e eles dão um gelo por um tempo, aí a pessoa vai que ela se liga e fica na boa, né? Ao que parece, ela descompensou porque quis ditar a forma como você conduziria o seu canal. Pois é. Respeito aqui sempre foi uma premissa, e sempre mandamos avisos gerais antes. É respeito para todos, é isso. Monark, curso do Hotmart. Mas no curso do Hotmart, tem alguns cursos bons lá no Hotmart, viu? Eu tenho
Uma amiga minha me deu uma assinatura dela uma vez que eu fiz um curso de astrologia. Muito bom, inclusive. Gabi, ela te criticou antes de você entrar na live. Isso que foi o auge. Ela nem sabia o que você ia falar e já estava te criticando. Pois é. Pois é. Olha. Enfim, sinto muito por ela. Se ela não estava num bom dia, o meu é que ela não vai estragar. Mas com vocês aqui, eu abro esse espaço para poder falar aqui. O que ela fez? Eu tô perdida. Você não viu a live aberta hoje, Bebes? Não tem problema, depois você vê lá o que aconteceu, que tá tudo lá exposto. Bom, feito todo esse blá blá blá, uísca sachê aqui, recado para quem tá aqui pela primeira vez, tá, gente? A gente tem umas regras específicas sobre as coisas que acontecem aqui na nossa Sexta Bêbada. Por se tratar de um lugar privado, um ambiente privado, todo o conteúdo aqui, além do conteúdo aberto, mas aqui principalmente, é um conteúdo protegido por lei, né? Só acessa quem tem acesso. Não é aberto para todo mundo. Posto isso, qualquer vazamento de material, seja print, áudio, corte, etc., configura crime, né? Pirataria, plágio, roubo de propriedade intelectual e uma série de outras coisas que a gente pode colocar aí no pacote. Graças a Deus, nesses quase 2 anos e meio, né, que a gente tem aqui do nosso clubinho, né, da nossa Sexta Bêbada, que hoje é um domingo, a gente nunca teve esse tipo de problema. Mas é sempre bom avisar para quem está chegando aqui de gaiato pela primeira vez. Outra coisa que eu preciso reforçar para vocês é que também não é de bom tom as informações que são trazidas aqui para vocês, que vocês compartilhem em outras lives, que vocês compartilhem em outros canais, tá? Caso seja feito isso, infelizmente, toma coió público e é banido para sempre aqui do canal. Né? Por mais que esteja pagando, por mais que a assinatura esteja em vigência, porque é isso, a gente parte aqui do princípio de que todo mundo aqui entende qual é a dinâmica, qual é a filosofia do canal. E tem a liberdade de ir e vir, gente. Não tá mais gostando? Não tem problema. Não tem como ficar? Não tem problema. Não vai com a minha cara? Não tem problema. Só não falta com respeito e não seja indigno aqui com toda essa galera, que tem bastante gente que apoia esse canal, graças a Deus, e com todo o restante aqui da turma que usa esse espaço para a gente poder se integrar e conhecer melhor, né? Boa noite, domingando com vocês. Tava sentindo sua falta, mulher. Tava uns dias sem aparecer aqui no canal. Por onde a senhora anda, hein? Tá trabalhando muito, Rê? Um beijo gigante para você, viu? E a Grazi, Gabs, Van e eu jantamos na sexta-feira. Ela me apelidou de Bebê Rena. Absurdo. Gente, só para vocês terem uma noção, para não pensar aqui que isso daqui é uma conversa de doido, a Van, que a Grazi está citando aqui, é uma das minhas produtoras lá no programa da Sônia, Na Tarde é Sua. E a Van faz uns freelas aí de eventos e tudo mais. E aí ela trabalhou com a Grazi num dos eventos recentes, e a Grazi sabe de tudo que acontece nesse canal, sabe de tudo. E aí a Van apelidou ela carinhosamente de Bebê Rena por conta de todas as fofocas que a gente conta aqui. Um beijo pra você, Grazi. Obrigado, meu amor. E a Rosana, eu deixei mesmo mensagem no Insta sobre a live de ontem para evitar polêmica, que eu tenho uma opinião diferente sobre a prisão da doutora. Tá, eu vou dar uma olhada depois. Eu tô meio atrasado com mensagens de Instagram, mas depois eu vou dar uma procurada aqui para dar uma olhada no que você me mandou, tá? Um beijo gigante para você, minha flor. Obrigado. A Tati tá aqui. Ó, 1 ano e 8 meses. Boa noite, gratidão por alegrar os meus dias e noites. Amo vocês, Tati. Um beijo gigante para você, pra fofura do filhote aí também, viu? Valeu de coração. Aqui, meu perfil é Rosana MCZ. Eu vou dar uma procuradinha depois, Rô. Obrigado por todo o tempo aqui, viu? Gabs de chat, boa noite. Conheci seu trabalho através dos meninos do canal O Brasil que Deu Certo. Eles são maravilhosos. Me tornei membro e tô amando. Beijo de Maceió. Oh, terra gostosa. Terra gostosa que eu nunca conheci, mas assim, tudo que eu vi de lá e já ouvi falar são coisas muito boas, viu? Um beijo pra você, Júlia. Obrigado aqui de coração. Só pra registro, nós vamos com a sua cara. Gosto assim, Jaque. Gosto assim. Dá um beijo na Liz e no Luiz. Obrigado, tá? Gente, deixa eu colocar vocês aqui na tela, né, pra gente começar a fofocaiada. Deixa eu abrir aqui certinho o chat. Porque aqui o objetivo é que todos vocês apareçam, né? Então, e como eu comentei com vocês, essa nossa Sexta Bêbada aqui vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho só, tá? Por quê? Foi uma semana que eu não estive trabalhando, né? Vocês viram, né? Eu viajei e tudo mais. E quando eu fico ausente, gente, fica um pouco difícil de eu obter mensagem, fofocas exclusivas e tal para trazer aqui para vocês, porque eu tô fora da vivência, né? Eu tô fora dos eventos, fora de tudo.
Então, eu tenho algumas coisinhas que eu pedi para a Paty colocar aqui na nossa pauta, que eu vou colocar para vocês, obviamente. Vou responder as perguntinhas que vocês mandaram, mas a gente vai trocar umas ideinhas aqui com algumas coisas também, tá? Ah, eu quero, hein, Ciro e Matheus, amo. Gente, eles são maravilhosos. Eu preciso fazer um dia live com eles, né? Eu tô nesse papo, de vamos fazer. A gente nunca fez. Eu quero muito fazer. Eu tô para fazer uma com o Dieguinho também, que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas, por favor, respeitem o Dieguinho, tá? É uma fofoca que eu pedi aqui pra Paty colocar na pauta, é sobre a ex-paquita, Andréa Sorvetão. Que eu já tinha trazido essa informação aqui para vocês, nos primórdios aqui do canal, da nossa Sexta Bêbada. Não sei se vocês vão lembrar, que na época que foi lançado o documentário das Paquitas, eu acho que foi 2024, falou-se da existência de um grupo de WhatsApp em que estariam todas as Paquitas, quase todas, exceto a Andréa Sorvetão. A Andréa Sorvetão esteve nesse grupo, mas ela foi expulsa do grupo de WhatsApp das Paquitas, onde a Xuxa também está. Por quê? A Andréa Sorvetão, depois que ela resolveu, né, mergulhar no conservadorismo, ela mergulhou de cabeça e abraçou todas as informações que vêm do conservadorismo, né? Porque não estamos falando aqui do partido político, mas e sim da ala conservadora. E aí, nessa dela querer ser uma mulher conservadora cristã, né? Ela acabou fazendo comentários homofóbicos dentro do grupo de WhatsApp das Paquitas. Só que existem Paquitas que são lésbicas e tem Paquitas que são bissexuais e que estavam ali no grupo. E rolou um estresse. E aí a Andréa Sorvetão foi chutada desse grupo. E aí ela vai falando para todos os lugares. Porque me tiraram do grupo, pipipi, popopó, tal, não sei o quê. Mas lógico, bicho, você tá num grupo de WhatsApp, sabendo que existem homossexuais ali, tu vai ser homofóbica? Escrota do caralho. Chutada. Tem mais é que ser chutada mesmo. E teve um outro porém também, né? Que, além de tudo, teve uma fase muito crítica da vida da Andréa Sorvetão e do Conrado, que a Xuxa estava mantendo eles. E não era mantendo assim, tipo, de dar uma cesta básica. Era de botar comida em casa, de pagar plano de saúde, porque parece que a Xuxa é madrinha da filha da Andréa Sorvetão. É madrinha de batismo. Então a Xuxa tava botando comida em casa, pagando conta de luz, pagando internet, sabe? Tipo, dando um puta de um suporte, porque a Xuxa tem condições, ela tava fazendo isso pela Andréa Sorvetão. E aí, Andréa Sorvetão, além de migrar para essa onda conservadora, ela começou a debochar das crenças da Xuxa para a própria Xuxa. Sabe aquelas pessoas ultra radicais que não conseguem ter o bom senso de separar as coisas? Tipo, beleza, eu tenho aqui uma filiação política, eu penso mais para esse lado ou para esse lado e tal, não sei o quê, mas bora ter uma relação boa e educada com todo mundo, independentemente, né, do time para qual ela torça. Andréa Sorvetão provocou muito a Xuxa e causou muitos constrangimentos. Até que teve uma vez que a Andréa Sorvetão falou publicamente meio que mal da Xuxa. Xuxa foi lá e pá! Cortou tudo. Cortou toda a ajuda que estava dando. Ela falou, o quê? Tipo, tô aqui ajudando essas pessoas estão debochando da minha cara, falando merda de mim. Então tá bom. Tipo, já que eu não sou uma pessoa adequada, segundo a visão deles, então eu também não sou adequada para ficar ajudando eles financeiramente. E aí foi quando eles foram chorar na TV por falta de dinheiro, caramba, 4, enfim, né? Tem todo esse rolê aí. A Xuxa não quer ver a Andréa Sorvetão, mas nem pintada de ouro. Nem pintada de ouro. Isso não quer dizer que ela não queira mais ver a afilhada dela, né? Ou afilhado. Eu acho que a Andréa Sorvetão e o Conrado têm uma filha. Mas eu sei que a Xuxa é madrinha dessa criança que hoje é um adulto, né? Mas enfim.
E foi essa história que rolou ali. Não tive mais atualizações depois disso, até porque a Xuxa é uma pessoa que ela corta muito as coisas pela raiz, né? E eu já falei pra vocês que eu tenho um contato muito próximo à Xuxa e que eu acabo sabendo de coisas ali que são bem específicas ali, né? Da relação delas, no entorno da Xuxa. E a Xuxa, uma coisa que eu posso falar pra vocês é que ela tá puta com o Luciano Huck. Não é, eu não tive atualizações depois dessa história aí que eu comentei hoje na live, né? Mas ela tá puta com o Luciano Huck por estar dando espaço para a Virgínia Fonseca. Ela tá puta com isso. Então, assim, sabe o que eu tô prevendo? Caso a Virgínia Fonseca realmente seja contratada pelo Domingão, vão ter alguns grandes nomes de famosos que não vão querer participar do Domingão. Tem dois que eu acho que certamente não pisam lá. Xuxa e Paulo Vieira. Esses dois. E olha que o Paulo Vieira trabalhou com o Luciano Huck, fez um monte de coisa lá e tal, não sei o quê. Então, assim, acho que vai azedar bem ali a relação deles, né? Porque é isso, você tá escolhendo uma coisa diferente daquilo que eu acredito, né? Eu entendo que tenha que prevalecer o respeito, mas para a Xuxa, o Luciano Huck privilegiar o espaço de uma pessoa que não tem o menor gabarito para ocupar o espaço que ocupa, é um soco no estômago. É um soco no estômago. E tem vários comunicadores muito bons que estão desempregados. E o Luciano Huck tá nessa palhaçada de querer dar emprego aí pra Virgínia, sendo que o dinheiro que ele vai pagar para ela não paga um vestidinho que ela vai usar na cobertura. Então, assim, é muito louco, cara. É muito louco. Esse lance do Luciano Huck, cara, eu acho que foi um tiro no pé para ele tão grande, essa última fala, que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu sei que, muito provavelmente, né, a gente comentou aqui na última Sexta Bêbada, a gente nunca sabe quem são os famosos que acabam realmente assistindo aqui a live, né? Isso provavelmente vai chegar a ele. Ele sabe que eu trabalho para Sônia Abrão. E assim, isso é uma tormenta, uma dor de cabeça gigante. E hoje, quando eu comentei na live aberta de que nenhum veículo grande, tipo Folha, UOL, Estadão, nenhum compartilhou esse vídeo tosco dele criticando o Bolsa Família, isso mostra também que existem algumas coisas dentro do nosso mercado midiático, né, que funcionam de maneiras muito escusas. Muito obscuras, desculpa. Muito obscuras. Que nem, por exemplo, eu não entendo o porquê muitos veículos ignoram as cagadas da Virgínia. Eu não sei que medo que eles têm. Muitos veículos, no começo, também ignoravam as cagadas da Deolane. Então, assim, sobre o Luciano Huck, o que eu tinha que fazer aqui de complemento é que hoje, pelo menos nas redes sociais, na verdade desde ontem, eu tenho visto a galera resgatando foto dele com um general que trabalhou na época da ditadura, dizendo que o Luciano Huck dizendo que admirava muito tal general que trabalhou nos tempos da ditadura. Foto com Aécio Neves, foto com um monte de gente que está encalacrada até o pescoço com o crime. E por aí vai. E por aí vai. Então, assim, o Paulo Vieira, ele tem... o Luciano Huck, ele tem um histórico complicadinho aí, e que agora que ele deu essa pisada na bola, a galera tá ressuscitando. E pra imagem dele não é bom, né? Pra imagem dele isso não é bom, não. Então, é isso. Deixa eu pegar aqui alguns comentários. Gabi, mas como você falou hoje na live aberta, ele não citou o nome da Virgínia, ainda mais com o comentário que ele fez essa semana sobre o Bolsa Família. Acho que ficou feio para ele, tá muito feio. Por que o Paulo Vieira? Porque o Paulo Vieira criticou duramente a Virgínia Fonseca sobre o episódio do macaco e ainda criticou quem dá espaço para ela publicamente. Foi uma indireta pro Luciano Huck. Todo mundo é amigo dele, Virjoca virou amiga, o Huck sempre foi assim, tiazinha feiticeira, sempre ganhou as custas das polêmicas. Tem tanto ex-jogador que poderiam ser ótimos correspondentes da Copa e o cara quer colocar essa desaplaudida. Tantas ex-jogadoras, né, também, se a gente for parar pra pensar,
né? Mas Gabs, Luciano já deu vários tiros no pé ao longo da carreira, isso é fichinha. Mais um, né? Teve a polêmica lá das tribos, da tribo indígena, da tribo dos povos originários, perdão. Pois quando vi isso do Luciano, eu fui bem procurar e não achei. O problema não é a Virgínia trabalhar, mas sim que ela não tem conhecimento algum, ela não sabe concatenar uma frase corretamente. É isso aí. Não sabe mesmo. Sorvetão morou de graça no apartamento da Xuxa, né? O que está acontecendo com o Hulk? Angélica também? Também, né? Também. Depois esse comentário do Hulk sobre o Bolsa Família é só decepção mesmo. E o pior é que ele foi gravar um story que ele acabou se complicando ainda mais, né? Ele acabou se complicando ainda mais. Vi muita gente comentando sobre a lei que deixou de exigir o diploma de jornalismo, por isso a TV tá como tá. Os meios de comunicação estão como estão, e essa questão da falta do diploma já tem mais de uma década que caiu, né, a obrigatoriedade. E realmente, sucateou muito. Sucateou muito o nosso meio. Muito, muito, muito. Mas aí é isso que separa, né, o joio do trigo. Por exemplo, a gente vê o Dudu Camargo ocupando o posto de apresentador de telejornal, sem ter uma faculdade de jornalismo. O que acontece? A pessoa, muitas vezes, dá informações erradas, espalha fake news, é processado e perde vários processos, justamente por não ter uma faculdade de jornalismo. Porque o Dudu Camargo, ele é, como posso dizer assim, ele é um apresentador, ele é um cara de televisão que está no jornalismo, mas ele não sabe apurar. Ele não sabe apurar, ele não sabe checar uma informação. Ele não sabe para qual órgão ele tem que ligar, né? Algum órgão público, Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil. Ele não sabe para quem que ele tem que ligar para apurar as coisas que são exibidas no programa dele. O que ele sabe fazer é assistir uma situação, reagir. Ele fazer as micagens dele. Para isso ele é bom. Mas o problema é quando acontece, por exemplo, quando ele precisa dar uma notícia mais séria, processo atrás de processo, porque dá informação errada. Começa a dar opinião sem embasamento, né? A Record já tomou, se eu não me engano, 2 processos. 2 processos. E não tem nem 6 meses que o Dudu Camargo está trabalhando lá como jornalista. 2 processos o Dudu Camargo já tomou. Então aí, é complicado, né? É complicado. Não é exigido diploma para trabalhar como jornalista, mas aí também o povo tem que assumir as consequências aí dos erros, né? Aqui, ó. A Rainha Matos está cursando jornalismo por causa da página que ela tem. Vocês lembram quando deu aquela merda toda na Mind? Foi quando eu abri o canal aqui, né? Que eles abriram mão das páginas de fofoca, porque teve lá a morte da menina, né? Por conta da Choquei, etc., da fake news. A Mind foi envolvida, né? Naquele balaio todo. A Mind abriu mão. E aí foi para a Banca Digital, que é do Murilo Renari. O Murilo contratou o Alberto Pereira, que é um jornalista que eu conheço há muito tempo, para ser o chefe de jornalismo que atua como administrador editorial das páginas. Ele é meio que um conselheiro editorial. Então, assim, ele está obrigando que todas as páginas de fofoca hoje que pertencem à Banca Digital sigam alguns princípios jornalísticos. Apuração, checagem, etc. E que coloquem profissionais gabaritados para trabalharem nas páginas. Porque antes estava a festa do caqui, gente. Festa do caqui. Mas tem página que não atua de maneira correta, né? E aí, meu amor, é esse samba maluco aí, né? Aqui, ó. Gabi, de se saber que tenhamos uma excelente semana. Areta só maluca. Para de ser doida. Para de ser doida. Deixa seu irmão lá. Volta pra caminha. Volta. Doida. Desculpa, Val. Não bebo, mas a experiência não deixa de ser incrível. Beijos gigantes. Obrigado, Valzinho. Eu também não tô bebendo hoje, porque amanhã o dia vai ser puxado. Puxado. Um beijo, meu amor. Obrigado por tudo aqui, viu? Eriquinha, 4 meses. Obrigada pelo ser humano que você é, Gabs. Eu que agradeço você por estar aqui, meu amor. Valeu de coração. Sou uma pessoa muito falha também, mas, né, a gente tem que ter um pouquinho de coerência nessa vida. Um beijo, Érica. Obrigado. E a Tati Javorca. Eu não estou lembrado da Tati aqui. A Tati fala
pouquíssima. Beijos da turma do GG da IA. Sou das quietinhas e as maravilhosas. Mas esse sobrenome aqui é bem específico. Gente, só deixa eu prevenir uma situação. Vou até colocar a tela cheia aqui para vocês verem. Olha lá onde tá. Areta. Ó. Ó aqui, ó. Quieta. Voltem para cá comigo, minha gente. Um beijo, viu, Tati? Valeu de coração. Deixa eu pegar aqui da Rosa. Gabi, aqui eu só quero sorrir. Boa, Rosa. Obrigado, meu amor. Valeu de coração. Tô estudando especialização, vendo quando dá no gravado e quando dá ao vivo. Galera da monitoria aí é top. O canal é diferenciado pelo ambiente saudável e respeito. É isso aí, Rê. Bons estudos para você, meu amor. Bons estudos. Sempre que puder, tiver um tempinho livre, aparece aqui para dar um oi, porque a gente sente falta quando o povo que é marcante tá aqui sempre, não aparece, né, dona Areta? Né? Ô, sua safada. Deixa o seu irmão em paz. Ô, Bruno, para de provocar ela também, cara. Vai pra lá. Desculpa, gente, tive que fechar a porta porque o Bruno também gosta de provocar a Areta. Tudo na base do caos aqui. Um beijo, Rê, valeu de coração. Helenice, beijos e boa semana, Gabs e Fundão. Beijo, Helenice, obrigado aqui por todo esse tempo. Ale, eu amo você, nem sempre concordo, mas respeito é tudo. É isso aí, Ale. E é dessa forma como a gente mantém uma boa relação saudável, né? É isso. Um beijo pra você, meu amor. Antônia Mendes, obrigado aqui pelo carinho, minha flor. Valeu por tudo. Elisa, cheguei. Preciso mudar o cartão e cobrou o mesmo valor. Aí, ó, precisou mudar o cartão e não teve alteração de preço. Então, tá aí, ó. Dicona da Elisa. Obrigado, meu amor. Valeu de coração. Hulk adora uma chave de cadeia, né? Pavor. Beijos. Ô, Lili. Complicado. Um beijo, minha flor. Gabi, você sabe como anda a situação dele na Globo? Como essas últimas polêmicas repercutiram lá? Uma coisa que eu falo muito para Sônia Abrão e que eu bato lá com a galera nos bastidores do programa, e eu já falei isso também em alguns momentos ao vivo. Hoje em dia, a ordem que domina na Globo é dinheiro. Dinheiro. Se o profissional faz o dinheiro entrar no caixa da emissora, meu amor, muitas questões são ignoradas. Então o Luciano Huck, ele tem uma certa carta branca, um passe livre para tomadas de decisões ali no Domingão, que vem por conta da alta demanda de patrocínio que ele tem, do grande volume de dinheiro que ele coloca dentro da Globo, por conta da liderança inabalável da audiência dele. Exceto quando tem, sei lá, a Record, um caso raro, tem um jogo de futebol que é um puta clássico, sei lá, Corinthians e Flamengo, sabe? Palmeiras e Corinthians, uma coisa assim. E aí a Record vai exibir esse jogo e aí, por algum momento, o Hulk pode vir a perder a liderança por alguns minutos. Mas o Hulk, ele tem um pacote que é prioridade na Globo, que é entrada de dinheiro. A Globo abre as pernas para todo mundo que bota dinheiro ali. A Globo não abriu as pernas para o Pedro Cardoso para fazer publicidade para o Canva? Ganhou uma fortuna com o Pedro Cardoso? Então é isso. O dinheiro é o que manda. O dinheiro é o que manda ali dentro. Então, enquanto ele for uma pessoa rentável, nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas já teve outros tempos lá na Globo que algumas coisas eram mais levadas a sério, viu, Jaque? Um beijo pra você. Joana, Gabi, eu vi um canal prometendo um vídeo vazado da Carol Lecker, que causou a suspensão dela do Fofocalizando. Sabe algo a respeito? Joana, eu li algumas coisas. Sobre isso. Mas eu não sei até que ponto que é verdade ou que é mentira. Tem que tomar cuidado com alguns perfis no Twitter, que nem teve hoje um rapaz que veio compartilhar que a Record quer pagar 300 mil reais pra cantora Thalia integrar o elenco da Fazenda por conta do sucesso da Gabi Spanik. Mentira. Né? E aí a pessoa compartilhou ali como se fosse uma grande verdade. É mentira. Então tem muitas coisas que são compartilhadas em perfis que a gente não sabe a origem, que a gente tem que ficar de olho. Né? Então, eu não vi nenhum veículo responsável, nenhuma página responsável ter realmente alguma coisa nesse sentido. Só uma falação. Um beijo, Jô. Valeu aqui de coração. Gabi, passando para deixar um beijo para você e para todos. Obrigado, Mi. Valeu de coração por todo esse tempo aqui, viu? Roberta, também sou das quietinhas. Tô vendo, Rô, mas tá bastante tempo aqui. Obrigado por tudo, viu? O Lu, Gabi, o Dudu falou do banheirão, como se os gays fossem promíscuos, trazendo pânico mortal.
A Carla trouxe a coisa da Deolane, tudo checado, isso é verdade. A Carla trouxe o Dudu. E o Dudu é o Dudu Camargo, né, gente? É o campeão da Fazenda, mas continua sendo o Dudu Camargo. Ele, pra mim, é um erro estar no jornalismo. Deveriam usá-lo no entretenimento. No entretenimento, sim, mas no jornalismo, tiraço no pé. Mas é isso, cada emissora tem a sua prioridade ali, né? Um beijo, meu amor, valeu. Val, hoje durante a live eu cancelei o familhão. Nem lembro quando eu fiz. Estava no Pix automático. Meu dinheiro é um grãozinho de areia, mas não verá mais. É isso aí, Val. São pequenos gestos como esses que fazem a diferença. Usa esse incentivo, esse investimento em alguma outra coisa para você, assim, sabe? Porque como que pode, né? Como que pode esse discurso podre do Luciano Huck? Eu fiquei puto com isso. Um beijo, meu amor. Obrigado aqui de coração. Laris, oi, Gabs. Hoje é domingo verde. F1 e comendo soufflé. A Larissa é uma danada. Larissa é uma danada. Aproveita aí com a sua mulher, viu? Um beijo, Lari. Obrigado aqui por tudo. Olha aqui o DJ Cryptor. P do apoio aos jornalistas independentes, porque hoje temos milhões. Pois é, tem milhões aí, um monte de gente que é, ó, pelo amor de Jeová, viu, meu amor? Bebe do Chupim, namorando a Toqueto. Algum babado? Olha, eu tenho babado nenhum. O Bebe tinha uma outra namorada. O que eu lembro é que a Toqueto trabalhava na produção do Chupim da Metropolitana. Quando a Toqueto foi colocada para substituir o Tutu, não. Ela foi colocada, o Tutu ainda estava lá. Por alguma razão, colocaram a Toqueto ali dentro do Chupim. O Bebe não ia muito com a cara dela, não, tá? Se vocês recuperarem os primeiros programas, o Bebe acabava com a Toqueto. Acabava. Ela teve um sangue de barata. Ele chamava ela de burra para baixo. Mas ela contornou a situação e ressignificaram a relação. E estão aí namorando, felizes e contentes. E eu não tenho mais tanta proximidade lá com eles, né? Desde que existe essa formação atual, e eu me recusei, eu recusei todos os convites que eles fizeram para eu ir lá por conta daquele sujeito que está trabalhando lá, e também recusei, né? Porque eles queriam que eu assumisse a vaga do Tutu, mas eu recusei, porque eu não tinha como. Eu não tenho mais uma vivência, não tenho mais contato com eles, né? Mas aparentemente, pelo que eu vejo em rede social, eu e o Bebe a gente se segue, né? Tá tudo bem entre eles. Mas é uma curiosidade, né? Porque a Toqueto, nossa, a Toqueto apanhava do Bebe ali no ar, viu? Mas ressignificaram e tá tudo bem ali, viu, Bebe? Bebes. Um beijo pra você. Pelim, liga não! Rindo ou zangado, te amamos. Obrigado, meu amor. Valeu de coração aqui pelo superchat, pelo carinho, tá? Queria a Record apostando no selfie, que nem tá apostando no Dudu. Pois é. Não sei se o selfie vai seguir lá na Record, né? Eu espero que ele siga. Espero que ele siga mesmo, mas vamos ver o que o selfie vai tomar aí como decisão. Se a Record vai chamá-lo para fazer cobertura da Fazenda. Vamos ver. Vamos ver. Um beijo, Natri, mas eu também acho que o selfie merecia muito mais espaço. A Toqueto entrou no lugar da Cintia Lima. Eu acho que na época do Tutu ela já estava lá, ô Ana. Eu acho que ela já estava lá. Porque eu lembro, uma vez, o Tutu ainda trabalhava lá. E antes do Tutu sair, o Tutu me pediu, ele falou, Peline, eu preciso que você me quebre um galho e me substitua lá no Chupim, porque eu tenho um compromisso assim, assim, assado. Eu falei, pode contar comigo. E a Toqueto já trabalhava lá. Já estava fazendo o programa. Então, eu acho que ela é de antes da Cintia Lima. Antes da Cintia Lima. É isso. Uma coisa que eu ia falar para vocês, namoradinho do Miguel Falabella, que até... Obrigado aqui pela mensagem, viu, Ana? Que eu falei para vocês, uma curiosidade para contar depois lá na Sexta Bêbada. O Miguel Falabella, gente, uma das pessoas que um amigo meu que é do teatro jura de pé junto que o Miguel Falabella teve um romance foi aquele Jonatas Faro. Sabe o Jonatas Faro, que foi casado com a Daniela Vinitz e tudo mais? Tem um amigo meu que jura de pé juntos que eles tiveram um relacionamento. E é um papo que rolou muito, já tem o quê? Uns 15 anos, rolava muito aqui na noite LGBT de São Paulo.
que tinha um restaurante que ficava ali na Alameda Itu, eu esqueci o nome. Mas era um restaurante gay, gente. Era Lopen, era uma coisa assim. Ficava ali na Alameda Itu, onde tinha o Bocage. E aí, tinha lá o Bocage, que era numa esquina, e o restaurante ficava no outro quarteirão. E era um restaurante, assim, meio que chiquezinho, sabe? Tipo, né? E aí, esse meu amigo uma vez disse que encontrou lá o Miguel Falabella e o Jonatas Fara jantando juntos e tava, assim, mãozinha dada, climinha de romance e o caramba quatro. Então, é isso. O ex da Dani Vinitz, o Pretinha. Ele mesmo. Ele mesmo. Alameda Canário, quem viveu, vive. Ai, é, meu Deus. Vou falar Bela maciou a carne pra Dani Vintes. Gente do céu. Eita, a Gabi sabe dos primórdios gays paulistanos. É que não é primórdios, né? É que assim, eu já sou um cara de 20 anos de contribuição de INSS, um pouquinho mais, na verdade. Mas, né, não sou mais um garoto. Então, eu comecei a dar rolê aqui em São Paulo, rolê na noite, assim, gay, eu tava com 18 anos. 18 anos. Então, assim, era muito engraçado, porque foi na época que eu tava na faculdade, né? Aí eu tenho a minha melhor amiga até hoje, a Luciana, que eu amo de paixão, lésbica, casadíssima hoje em dia também. E aí o que acontecia? Tinha dias na faculdade que a gente, sei lá, era, sei lá, uma noite de revisão de trabalho em uma matéria. Aí outra, eram coisas que a gente não precisava assistir, eram aulas meio que mortas, que a gente só precisava ir, marcar presença e ser um peso morto ali na aula. Então a gente ia para a faculdade, marcava presença e catava, ia para os botecos, né? Sempre tinha um dinheirinho para um litrão, né? Era uma vida sofrida, mas a gente juntava o meio dela, dava para comprar uma garrafa de cerveja, a gente sentava em algum bar e, mano, a gente viu muita coisa acontecer. Muita coisa. Que absurdo, você cabulava a aula, menino, eu cabulava a aula na escola para comprar pastel na feira, você acha que eu não ia cabular para beijar rapazes? Ô, menino, cada coisa que já me aconteceu nessa vida. Peline, você viu que a Angélica curtiu o post da entrevista da Astrid falando da Virgínia? Acabou a amizade? Tem muita gente criticando, né? O cozinho tá aqui falando. Muita gente em cima dessa história da Virgínia. Então pode ser que alguma coisa mude aí no meio do caminho, né? Alguma coisa venha mudar. Tinha alguma coisa, uma parada que eu tinha deixado para comentar com vocês aqui hoje? Que era? Eu falei, não, eu vou falar sobre isso lá na live. Me fugiu. Mas enfim, a hora que eu lembrar, eu venho e comento aqui com vocês, tá? Aqui, ó, Alexandre. Gabs, como você faz para não participar da Tarde é Sua com a presença do deplorável Rafael Pilha? Sei que ele é queridinho da Sônia, mas temo pelo seu contato com a participação dele na mesa. E uma das coisas que eu já deixei muito claro lá para eles, Alexandre, é que se o Rafael Pilha pisar lá dentro, eu saio na mesma hora. Existem dois nomes ali dentro da produtora que eu deixei claro para eles. Eu tive que chamar os irmãos da Sônia Abrão, que são, né, tanto a Margarete quanto o Elias, e deixar claro o que aconteceu. Com o Rafael Ilha, eu tive que falar para eles, olha, é o seguinte, estou sendo ameaçado, isso foi o ano passado, estou sendo ameaçado pelo Rafael Ilha, ele me fez ameaças, eu mostrei o vídeo da live dele me ameaçando, e eu avisei a eles, eu falei, eu já acionei a minha advogada para ver se eu consigo alguma medida protetiva, alguma coisa nesse sentido, com o Rafael. Então, estou avisando vocês que, caso eu esteja aqui trabalhando e o Rafael Ilha apareça aqui, eu vou acionar a polícia, porque eu estou sendo ameaçado. Então, assim, tô deixando vocês avisados porque aqui é o meu ambiente de trabalho, eu sei que ele frequenta aqui e tudo mais, mas eu não posso ser ameaçado por um criminoso. Eu falei assim, o cara já foi preso, o cara já teve envolvimento com o crime. Então, assim, se ele baixar aqui, vou ter que acionar a polícia. E aí, o que acontece? Quando eu estou lá,
Ele não pode pisar lá, porque foi uma regra que foi instituída para ele, inclusive foi passada para ele essa regra, né? E existe um outro nome que eu deixei bem claro para eles lá, que aí nem vem ao caso aqui. Eu falei assim: o dia que vocês chamarem essa pessoa, tenham a consciência de que, se for o meu dia de trabalho, eu não venho. Eu não venho. Então, assim, meus dias de trabalho são segunda e terça. Então, segunda e terça, nos dias que eu vou, essas duas pessoas não vão. Quando eu não estou, são outros 500. E eu deixei muito claro ali para eles, né? Eu falei assim, eu não tô colocando aqui imposições porque eu sou estrela, nem nada. Tô falando assim, são coisas que eu preciso me resguardar profissionalmente. Então, eu venho aqui com a maior tranquilidade, trabalho para vocês, dou o meu melhor, faço a coisa acontecer, trago apurações, informações exclusivas, etc. Só que, para eu trabalhar bem, eu preciso ter condições de trabalho. E as minhas condições são essas. Esses dois nomes, deixem para chamar nos dias que eu não estiver. E tá tudo bem. E eles concordaram, né? E concordaram, gente, porque assim, fazer o quê? Ali eu não tenho poder nenhum. Absolutamente nenhum poder. Absolutamente nenhum. Não é o meu programa, não é a minha casa. Ali eu sou um contratado, eu sou funcionário. E eu não tenho o poder de falar assim, manda fulano embora, tal, não sei o quê. Não é meu programa. Mas o que eu tenho que colocar ali para eles é falar, eu não consigo trabalhar se essas duas pessoas estiverem aqui. E tá tudo bem. E a minha relação lá com eles é muito boa mesmo, porque assim, tudo que eles pedem para eu fazer fora do meu horário de trabalho, eu faço. Eu me disponibilizo a gravar reportagens para eles em eventos, porque eu sinto falta de uma reportagem mais, como posso dizer assim, mais reportagem mesmo ali, né? A Juju Dariva, que faz as nossas reportagens, ela é maravilhosa, mas ela não tá ligada no furo de reportagem, nas quentinhas, nas polêmicas aqui do meio do mundo dos famosos. E tem vários eventos assim bacanas lá que nós somos convidados e que muitas vezes não vem uma reportagem boa. E aí, eu pego e falo assim, não, eu faço a reportagem lá numa boa. E não cobro um centavo a mais. Não reclamo de atraso de salário quando tem. Não reclamo de absolutamente nada. Então, o que eu falo é... o que eu falo ali dentro, tipo, eu só preciso de condições para trabalhar, gente. Só preciso de condições para trabalhar. O que é condição para trabalhar? Dignidade, né? Dignidade. Então, é isso. E numa puta boa, graças a vocês aqui no canal, hoje eu tenho o poder de tomar a decisão de falar assim, não quero mais isso para minha vida. Que nem ano passado, eu pedi demissão da Contigo por causa do canal. Eu falei, não, eu tô me matando de trabalhar aqui, sendo que e assim, o salário era bom, mas não compensava. Não compensava. Então eu falei, cara, não. Melhor coisa que eu fiz foi largar Contigo também e por aí vai. Peline, o atraso de salário foi regularizado? Infelizmente não. E aí, mas assim, o que eu posso dizer? Não foi regularizado. Isso é fato. Mas assim, não está acumulado, sabe? Então, eu tô com salário atrasado do mês passado. Na verdade, amanhã é dia 25. Amanhã eu tenho que receber o equivalente ao trabalhado em abril. Ainda tem uma parcela do meu salário de março que não foi paga. Então, tá atrasado. Mas ali, o que eu entendo, e é uma parada que tá rolando mesmo, e aí eu entendo qual é a dinâmica, porque não é nem culpa deles ali na produtora, cara. Quem trabalha no mercado de comunicação vai entender o que eu tô falando. Eu acho que vocês que seguem alguns influenciadores já devem ter ouvido falar, poxa, fiz uma campanha para tal marca e a marca só me pagou 6 meses depois. Tá desse jeito, gente. Que nem a gente fez uma campanha para Havana, né? Aquela marca argentina, que eu acho maravilhosa,
tem os alfajores, tal, não sei o quê. A gente fez campanha para eles, foi no finalzinho de abril. O pagamento vai entrar agora essa semana, segundo eles disseram. Mas normalmente as agências de comunicação que fecham publicidades hoje estão fazendo assim, o pagamento vai ser daqui 90 dias. E é muito difícil para qualquer empresa, gente. Sabe? É muito difícil. Tipo, a empresa vai lá, o programa faz ação de publicidade, faz ação de merchandising e o contratante só vai pagar daqui 90, 120 ou até 180 dias. Então, assim, eu sei que lá eles estão dando um duro danado para reverter essa situação, cara. Porque, assim, anúncio tem. A questão são esses acordos que o anunciante muitas vezes fala, vou pagar daqui 3 meses. É surreal. Então, assim, falta uma parcela do meu salário, né, do mês passado, que ainda não caiu. Mas é isso, eu tô aqui trabalhando, tô lá, e assim, e eu tô falando isso aqui pra vocês, não é num lugar assim de reclamação, não. E eu juro pra vocês, eu nunca cheguei lá na produtora e reclamei de salário atrasado, qualquer coisa do tipo. E por que eu não faço isso? Porque eu seguro as minhas pontas com o que vem daqui, né, do canal do YouTube. O principal hoje vem daqui. Só que eu sei que para muita gente ali é complicado. E para eles que estão ali no controle da situação, uma coisa que eu acho importantíssima falar, e porque isso não foi dito em nenhum veículo que publicou as reportagens a respeito dos atrasos de salário, é que eles ali dentro, os donos da produtora, eles vivem apreensivos. Eles vivem apreensivos. Por quê? Eles são tão cuidadosos, eu juro pra vocês, gente, eles são tão cuidadosos com todo mundo que trabalha ali dentro, que eles ficam despirocados quando essas coisas acontecem. Despirocados mesmo, sabe? Então, é isso. A Lucy tá falando aqui, ó, é o preço de não fazer bet. É isso. Lá a gente não faz bet. A gente não faz bet. Então, eu acho que aí, pelo menos, com todas as críticas que existem, isso é um ponto muito positivo para a Sônia, sabe? Porque a Sônia tem 4 milhões e tanto de seguidores no Instagram. A Sônia é uma isca perfeita para anunciar casa de aposta. Porque tem muita senhora de idade que segue ela nas redes sociais, mas muita senhora de idade. Muita gente humilde que a segue. Se a Sônia Abrão entrasse no universo de casa de aposta, ela faturar um dinheirão. Mas ela se preocupa. Ela tem consciência de que isso daqui é um caminho sem volta, né? E eu acho que lá no programa, ela só fez anúncio de casa de aposta uma única vez, que foi no ano passado. Eu até comentei aqui com vocês na nossa live para apoiadores, porque não era o anúncio da casa de apostas, eu acho que era algum evento, eu não lembro se era o The Town ou Lollapalooza do ano passado, que eles queriam também que eu fizesse parte lá da campanha, que era basicamente para falar que uma casa de apostas ia ter um camarote, eu acho que era no The Town, foi no segundo semestre do ano passado. E eu falei, não vou fazer. Não, Peline, mas a gente não vai falar para as pessoas jogarem nem nada, é só para falar assim, ó, vai ter o camarote da empresa lá no The Town. Eu falei, não vou fazer. E foi a única vez que uma casa de apostas botou grana ali dentro. Foi a única vez. Então, assim, gente, é o preço que se paga por não trabalhar com casa de apostas. Mas pelo menos eu acho que todo mundo ele fica com um pouco mais de tranquilidade em relação a isso, assim, sabe? É isso. No carnaval, o Milton Cunha teve que fazer inserção ao vivo de bet, lamentável. Ele não teve que fazer, ele quis fazer, viu, Felipe? Ele quis fazer. Porque uma das coisas que eu não sei se vocês perceberam no BBB, por exemplo, que o Gil do Vigor não fazia anúncio da Betano, que era patrocinadora do BBB, lá no bate-papo com o eliminado. Era a Ceci Ribeiro que fazia. Ana Clara e Ed Gama também não faziam lá no programa deles no Multishow. Quando a Betano queria fazer uma inserção comercial lá no programa deles no Multishow, com os eliminados do Big Brother, a Ceci Ribeiro ia até lá participar.
porque eles não faziam. A Ceci topou fazer. Então, a Globo deixa aberto para as pessoas que querem ou não fazer, né? Uma vez eu fui fazer um freela e só descobri que era Beth quando comecei. É isso aí. É complicado, né? A Sônia sempre me remete à casa da minha saudosa avó. Sempre que chegava na casa dela, ela me contava que eu via sobre tal artista no programa da Sônia. Pois é. A Vânia aqui, querida. Um beijo, vizinha. Valeu de coração por estar aqui. Gente, chegou um monte de mensagem. Um monte de mensagem. Um beijo aqui para você, Vânia. Alguma fofoca do Sérgio, empresário da Ana? Eu não tenho nenhuma fofoca do Sérgio. O Sérgio comigo, ele sempre foi uma pessoa muito querida. Muito querida. Que tá ralando pra caramba, né? Tá andando pra cima e pra baixo. Tô vendo que o pessoal apelidou ele de Marlene, né? Que estão chamando, parece que ele de Marlene Matos da Xuxa, que no caso é Ana Paula. Não tem nenhuma fofoca, assim, sobre ele, não. Ele é uma pessoa muito querida. Um beijo, Rê. Gabs, meu amor, você é minha companhia, estou sempre com você. Obrigado, Pritinha. Valeu de coração por tudo aqui, por todo o tempo, viu? Gabi, quando o Tutu trabalha lá onde? No Chupim, o Tutu trabalhou lá até... Acho que ele saiu ou no finalzinho de 24 ou comecinho de 25. Foi uma coisa assim. Uma coisa assim. Um beijo, meu amor. O que houve que o Pilha teve essa conduta? Eu não sei se você vai lembrar, Luli, mas eu acho que foi ano passado que eu dei uma notícia de alguma merda que ele fez. Foi numa gravação lá do programa do Tom Cavalcante, que o... Ô, meu pai amado, tô com o nome aqui na ponta da língua. Trabalhava na Band? Ô, meu pai. Que era inimigo do Rafael Ilha, gente. Eu acho que eles fizeram Power Couple no mesmo ano. Deixa eu ver aqui. Meu, eu tô aqui com o nome da pessoa na língua. Taíde, pelo amor de Deus, Taíde. Participou do Power Couple, foi no mesmo ano que o Rafael William. Desde aquela época, eles não se dão bem. E aí, quando teve a gravação do programa do Tom Cavalcante, Acerte ou Caia, deu alguma merda lá, que o Taíde chegou no estúdio, parece que ele tinha avisado a produção que se o Rafael William estivesse, ele não participaria, a produção garantiu para ele que o Rafael William não estaria. Quando ele chegou lá, o Rafael William estava no estúdio, aí tentaram forçar o Taíde a ficar, o Taíde pegou e caiu fora, falou, não, vocês mentiram para mim, ele foi embora, e eu contei aqui, nossa, o Rafael William ficou puto da vida que contei essa história, mentiroso. Foi saiu na Fábio Oliveira, gente, ela tem os bastidores, e o Taíde realmente foi embora. Ele ficou puto, começou a falar um monte de merda pra mim, sobre mim, lá no Chupim também, falando merda a meu respeito, sabe? Até que teve um dia que eu chamei ele de drogado pra baixo aqui, aí vieram as ameaças. Um beijo, Lúlio. Oi, Gabs, e a todos. Você ia contar pra gente sobre suas tentativas de trabalhar nos States, curiosa pra saber. Vou contar. Boa. Prometi pra vocês que hoje a nossa live seria uma conversa maior, até por conta da minha ausência, né, de cobertura, porque, né, tava viajando essa semana. Eu vou contar agora, Eriquinha. Beijo pra você, meu amor. Obrigado aqui pelo superchat. Em 2021, quando eu tive o meu burnout e precisei entrar na justiça, né, contra o meu antigo empregador, por assédio moral, por uma série de coisas ali, teve um momento que eu precisei ralar para conseguir dinheiro, né, porque eu saí lá da empresa e pelo fato de eu ter entrado na justiça, não recebi os meus direitos trabalhistas de imediato, demorou muito. E aí eu fiquei foi muito rápido, assim, sabe? Eu hoje, assistindo aquele vídeo do Gil do Vigor, teve um que eu coloquei hoje aqui na live, o Gil do Vigor falava uma coisa assim, tem pessoas que quando elas são demitidas e elas ganham o seguro-desemprego, tem gente que espera os 5 meses do seguro-desemprego para só depois buscar uma nova recolocação, e tem gente que, assim, ficou desempregado num dia, no dia seguinte já tá correndo atrás do outro. Eu sempre fui assim, né? Eu nunca fiquei ali esperando as coisas acontecerem. E aí, eu tava... Nossa, apagou essa daqui também. Eu tava numa conversa muito avançada com uma empresa grande, e essa conversa foi atravessada pelo meu ex-chefe, que tinha relações importantes,
e era justamente a pessoa a quem eu estava processando por assédio moral. E a pessoa que estava no comando desse outro grande veículo de comunicação, onde já estava tudo acertado comigo, salário, data de início, caralho, a 4, esse meu ex-chefe conseguiu vetar a minha contratação. E aí eu fiquei um tanto quanto desesperado. Eu falei, bom, fudeu. Porque assim, conseguir emprego, né, num patamar bacana, né, com um salário equiparado ao que eu ganhava, não é fácil. Então, bora rebolar. Eu tenho minhas amigas que moram lá nos Estados Unidos. Isso foi no final de 2021. A situação da pandemia lá já estava muito mais controlada do que aqui no Brasil. E aí, como eu sou casado com o Ítalo, eu não pago passagem para ir para fora, né? Então, eu consigo embarcar, tendo disponibilidade no voo, gente, eu entro no avião e, ó, me pirulito daqui, né? Para os lugares onde a empresa do Ítalo trabalha, né? Onde ela voa. Aí, sei lá, a empresa do Ítalo voa para os Estados Unidos, então para lá eu não pago. Mas, por exemplo, se eu quiser ir um dia para a Itália, eu consigo chegar, por exemplo, até Portugal ou Espanha. Aí lá dentro desses países eu tenho que pegar e me virar para conseguir chegar na Itália. Enfim, voltando. Aí, eu, pelo fato de ser casado com o Ítalo, catei, falei, cara, eu vou dar um toque na minha amiga, lá na Michelle, e abri o jogo pra Michelle e falei, ó, tá acontecendo isso. Ela falou, vem pra cá que a gente dá um jeito. A Michelle, essa minha amiga, ela é casada com a Leca, é Leslie Vega é o nome dela, maravilhosa. E a Leca, ela trabalha na Univision, que é simplesmente a maior emissora latina nos Estados Unidos, né? Que tem operações no México e etc. Essa minha amiga, por exemplo, ela é vencedora de um Emmy internacional, né? E aí ela é muito bem relacionada lá, ela falou assim, cara, vem pra cá, a gente dá um jeito e etc. Fui lá para os Estados Unidos, gente, para ver se eu conseguia fazer alguns bicos para juntar dinheiro e vir pagar minhas contas aqui no Brasil. Então eu fiquei um mês na casa da minha amiga lá e fiz muita coisa, muita coisa. E aí o que aconteceu? Eu estando lá nos Estados Unidos, fazendo as minhas coisas, né, nesse um mês, deu certo minha entrada no IG. Isso tudo, assim, foi em menos de um mês da minha saída do emprego que eu tava para começar a ser colunista no IG. E aí o que eu fiz? Acordava super cedo, produzia bastante conteúdo para a coluna que eu tinha no IG, ia fazer os jobzinhos, e aí vocês podem imaginar todos os tipos de trabalhos, exceto sexuais ou ilegais, tá? Todo tipo de job que aparecia, eu dava um jeito de fazer um negocinho ali. E, cara, foi isso. Foi isso. O que aparecia para ganhar um trocado, eu pegava. E aí isso me ajudou muito, né? Nesse período que eu fiquei entre começar ali no IG, ter o meu primeiro pagamento, e o IG atrasava meu salário, assim, com uma frequência, gente, que vocês não têm ideia. Eu comecei a trabalhar no IG em outubro de 2021, foi no dia 21 de outubro de 2021, e eu só fui receber o meu primeiro pagamento lá no IG em janeiro, dia 25 de janeiro. Então, fiquei ali, ó. Eu juntei uma grana lá nos Estados Unidos, vim para o Brasil para dar uma segurada ali nas pontas, enquanto as coisas estavam sendo feitas aqui e se alinhando por aqui também. Então, cara, eu tive que ralar, né? Administrar as minhas coisas ali para dar certinho. Mas também não é o tipo de coisa que eu fico falando. Assim, né? Chego no bar e falo, porque eu não falo, eu tô comentando aqui com vocês porque eu tô comentando agora, assim, né? Poderia ter falado isso em algum momento, mas ok. E eu nunca tive problema com esse negócio de trabalhar, sabe, gente? De verdade. Teve uma outra situação, uma vez, que isso já há bastante tempo, acho que foi ali em 2014, 2015, eu estava numa dificuldade financeira muito grande mesmo, que eu tinha sido assaltado. Cara, foi uma cagada que aconteceu. E aí eu peguei e falei pro meu ex-marido, né? Eu tava num outro casamento, o Felipe, nosso moderador, conhece aí o meu ex-marido. E eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar como motorista de aplicativo. E naquela época, o meu carro não era qualificado
para entrar na Uber, né? Porque a Uber antes tinha alguns padrões de carro, né? Depois que eles flexibilizaram e deixaram ali vários carros populares, inclusive, operarem. Mas a minha mãe, ela tinha um carro sedã, era um daquele HB20. Na verdade, é o mesmo carro dela até hoje. Ela estava com esse HB20, fazia uns 2 anos que ela tinha comprado, tal. E aí o carro dela era qualificável para ser cadastrado na Uber e trabalhar como motorista de aplicativo. E aí eu fiz lá todo um bem bolado com a minha mãe, me cadastrei na Uber, tal, não sei o quê, mas eu não precisei chegar a trabalhar como motorista de aplicativo. Naquela época, eu estava empregado, eu trabalhava no Estadão naquela época, mas pelo fato de eu ter me dado mal, assim, com o assalto que eu sofri, perdi o pouco que eu tinha, levar e me foi um prejuízo muito grande, cara, eu fui atrás. Mas aí, graças a Deus, foram surgindo alguns freelas, né, dentro do jornalismo mesmo, aí eu fui complementando minha renda e por aí vai, cara. Então, assim, sempre dei meus pulos, Eu saí da casa da minha mãe, eu já falei isso aqui, né, eu deixei de morar com a minha mãe, eu tinha acabado de fazer 19 anos, né, fui expulso da casa dela pelo fato de eu ser gay e tudo mais, e depois, com o tempo, as coisas se ressignificaram. Então, assim, desde muito novo, eu tenho esse instinto de sobrevivência muito ligado. Então, assim, eu sei que se faltar grana pra mim, tipo, eu não tenho parente pra me sustentar, bicho. Então, eu tenho que fazer meus corre, dar meus pulos. Então, hoje, graças a Deus, as coisas estão mais calmas e eu tô pensando muito assim, né? Já não sou mais um garoto, tenho 40 anos de idade. Então, meu pensamento é: como que vai ser caso, sei lá, me aconteça alguma coisa daqui a um tempo que, né, não consiga mais fazer canal no YouTube. Então, preciso ter uma outra fonte de renda também aqui para segurar as pontas, né? Mas é isso. Nossa, gente, hoje eu tô falando horrores aqui a meu respeito, né? E divagando muito. Mas é isso. É isso. Muitas coisinhas. Deixa eu responder aqui umas perguntinhas que vocês mandaram. Gabs faz o táxi do Gaga. Mas é isso. Cara, de verdade, eu nunca tive problema em relação a isso. Nenhum problema. Eu lembro que quando o meu pai, né, o meu pai ele tem depósito de gás, sabe, botijão de gás? Meu pai tem depósito de gás lá em Atibaia. Essa é a fonte de renda dele. E agora ele também, agora não, já tem uns anos que ele abriu uma casa de material de construção. É pequenininha, mas são as duas coisas. Então ele vende gás e material para construção. O meu pai trabalhando também de segunda a segunda, o que acontecia? Como os funcionários dele eram todos CLT, ele precisava de pessoas para trabalharem de fim de semana. Então, o que acontecia quando eu estava na faculdade, né? O dinheiro que meu pai pagaria de freela para alguém ficar ali atendendo o telefone e a portaria do depósito de gás, ele acabava pagando para mim. Então, assim, ele me pagava R$ 100 no fim de semana. Isso lá em 2004, né? Era R$ 100 o fim de semana. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, num lugar. Aí, sexta-feira, saía da faculdade, corria pro Tietê, pegava o último ônibus, por quê? 6 horas da manhã no sábado, tinha que estar lá no depósito de gás do meu pai trabalhando, né? Então era isso. E aí, gente? É isso que a gente vai tocando a nossa vida. Eu nunca tive tempo ruim para trabalhar com relação a absolutamente nada, né? Hoje, graças a Deus, estou aqui mais tranquilinho na minha vida, graças a vocês aqui, em relação ao trabalho. Mas deixa eu responder as perguntas que vocês mandaram, @Pelináticos, e a gente fala um pouquinho mais de famosos. Mary Ball. Quem é o global que tem um pintinho, que é um amendoim, que o Dieguinho e o Tutu citaram na live? Gente, essa fofoca aqui surgiu com o Fefito. O Fefito que trouxe. Ai, cara. Eu vou dar uma dica. Ele é casado. Vou dar 2 dicas. Ele é casado e está no elenco da atual novela das 9. Ai, gente, são muito inteligentes.
Tânia Thelmas, alguma informação de bastidor da saída da Mônica e do Cairo do Link? Eu contei tudo na semana passada, Tânia, que eles já estavam maturando essa ideia de sair do Link Podcast, porque estavam priorizando espaço para o Dudu Camargo, aí resolveram colocar eles num programa das 10 horas da noite, proibiram eles de terem os trabalhos dele no YouTube, enfim, aí foi por isso que eles resolveram sair, mas foram eles que resolveram, tá? Eu acho que é. Bom, tem algumas aqui que são repetidas. Lita Raposo, qual será o futuro profissional da Ana Paula Renault? Não tem nada definido ainda. Nada definido. Mas eu sei que a Globo quer ela. Eu acho que vão dar um jeito de colocá-la no Saia Justa. É o único lugar que tem ali para ela. Ou pode ser que ela acabe pegando alguma coisinha também para fazer lá no programa da Patrícia Poeta, né? Acredita na versão da ex-namorada do PC Siqueira? A Erika Alves pergunta aqui para mim. Eu não acredito. Ela deu uma entrevista lá pro Cabrini, né? Basicamente falando que o PC Siqueira era uma pessoa descontrolada, desequilibrada e etc. Para mim, essa menina tá mentindo porque ela já mudou a versão que ela deu em relação ao depoimento inicial, né? A Erika também aqui, ó. Sabe de algo da Deolane que não tenha vazado na imprensa? Relacionamento, escândalo, etc. Então, Erika, o envolvimento dela com o mundo do crime é muito maior. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui também, nos primórdios daqui da nossa Sexta Bêbada, que eu tenho uma amiga que fez faculdade comigo e ela é uma sobrevivente, tá, gente? Ela é uma sobrevivente. Ela se relacionou desde a adolescência dela até o nosso último ano da faculdade com um cara que era chefão do PCC. Era chefão do PCC. E essa minha amiga conhece a Deolane desde que a Deolane era uma moleca, era uma menina. Quando a Deolane ficou famosa, essa minha amiga me chamou e me contou um monte de coisa, falando que a Deolane sempre andou com os bandidos também, enfim. Só que essa minha amiga, ela namorou esse cara que foi chefão do PCC antes do cara ser do crime. Eles eram adolescentes, eles estudavam na mesma escola ali na região do Parque Dom Pedro. E aí, o cara entrou pro mundo do crime. Nisso, ela tentava a todo custo sair, só que ela era ameaçada por ele. Ela simplesmente era ameaçada por ele. Ela apanhou inúmeras vezes desse cara. Até que essa minha amiga engravidou desse cara, que era o chefão do PCC. Né? Uma das divisões aí do PCC. Ela engravidou. O filho dela, lindo, maravilhoso, é a existência da vida dela. E ela sofreu muitas ameaças, né? Ao longo dessa relação, até que teve um momento que ela quis romper com ele, o cara ameaçou, aí teve que vir gente do PCC pra falar pro cara, né? Outros chefes ali de outras patentes, pro cara deixar ela em paz. E o que aconteceu? Teve um momento que esse cara, esse ex dessa minha amiga, encontrou Jesus, resolveu sair do mundo do crime, tinha achado uma outra mulher, engravidada, encontrou Jesus, quis virar pastor. O PCC deu 2 anos para ele. 2 anos. Até que cataram ele lá na região do Tatuapé também. Isso foi reportagem no Jornal Nacional. 5 motos fecharam ele numa rua, sentaram bala, só tinha ele no carro. Vários disparos. Morreu, foi assassinado, queima de arquivo. Né? Deixou uma filhinha recém-nascida de meses com essa mulher recente e tudo mais. Tô contando toda essa história porque essa minha amiga conhece a Deolane desde quando elas eram meninas. Essa minha amiga tem a minha idade, um pouco mais velha do que a Deolane, e ela falou que sempre Deolane fez coisa errada. A vida inteira a Deolane fez coisa errada. A vida inteira. E que ela andava com os caras e ela batia no peito de fazer. Batia assim no peito, tipo, de fazer questão de que integrava aquele espaço, né? Então, é isso.
Eu lembro quando a Deolane estourou na mídia, essa minha amiga veio me contar, ela falou assim, ó, cara, a Cris tá lembrando, né? Porque a gente trouxe aqui, eu tinha contado. Então, tem um papo, que eu não lembro quem te falou, foi alguém que falou isso recentemente. Ou eu li algum post no Twitter. Eu li algum post no Twitter falando que muitos advogados formados pelo PCC entram na OAB com facilidade. Como? Não sabemos, porque aquelas 3 são 3 tapadas. 3 tapadas. Como elas conseguiram passar na OAB é um mistério. É um mistério. Dizem que foram eles que pagaram a faculdade delas. Foram. Então, assim, PCC, gente, o controle deles é muito grande sobre muitas coisas. Muitas coisas. E agora a casa tá caindo. E vai cair uma por uma ali, viu? Naquela família. Por isso que eu chamo elas de irmãs metralha. Que aquelas ali, ó. A Idalina Braga de Santana. No caso da Virgínia, os donos da Globo não podem vetar, afinal é a imagem da emissora e tem a bispa. Podem. Mas se ela tá entrando com grana também, a Globo não vai vetar. É a grande oportunidade da Virgínia colocar a Nós Rosa lá na Globo. E é o que ela vai fazer. Viana, por que seu apartamento tem tanto mosquito? Você mora em andar baixo todos os dias. Eu não sei explicar, meu amor. Não sei explicar. Antes eu morava num andar baixo, agora eu moro em um andar alto. Eu não sei explicar. Eu não sei se é por causa dos bichinhos que eles atraem pernilongo. Não sei. Não sei. Mas, ou se é meu tipo sanguíneo também, que o tipo O, né, o O positivo, é muito atraente para pernilongos. Tem isso também, né? A Viana tá incomodadíssimas com os meus mosquitos aqui, né? Mandou 3 mensagens sobre isso, só sobre os mosquitos no meu apartamento. Se tiver alguma solução, meu amor, me fala aí, tá? Rafaelinha fofa, viu que a justiça arquivou o caso do cão orelha? Eu vi. E estão tentando reabrir, né? Eu tô vendo aí um movimento para tentarem reabrir. Porque parece que eles estão omitindo várias coisas, né? Eu aqui novamente. Quem ou o que foi responsável pela fama que a Virgínia, que você falou na quarta-feira? Eu vou falar aqui, gente, e eu queria só que vocês entendessem o que eu vou falar, tá? Por quê? Vocês sabem que eu gosto muito do Léo Dias. Gosto. É um cara que, para mim, sempre foi muito bacana comigo. Tivemos alguns momentos leves de estresse ao longo da nossa carreira, mas o Léo Dias, ele tem uma certa obsessão temporária por algumas pessoas famosas. Vamos fazer um recorte dos tempos da Anitta? Quando ele e a Anitta estavam ligados, meu Deus, era Anitta o dia inteiro. O Léo Dias só falava sobre a Anitta. Tudo sobre a Anitta era um grande mousse, era um grande... Sabe? Tudo era... Nossa Senhora. Chegava a encher o saco de tanta coisa sobre a Anitta que ele noticiava. Muitas vezes coisas assim que não tinham tanta relevância, mas Anitta. Ok. Depois, quando deu toda a treta com a Anitta, e hoje ele é proibido de citar o nome dela, nem ele, nem o site dele não pode publicar um nome dele. Quando sai a Anitta de cena, ele gruda em quem? Gustavo Lima. Aí veio com um papo de que ia escrever livro do Gustavo Lima, esse livro até hoje. Se vocês forem buscar, ele publicou contrato, assinando, de que ele ia escrever a biografia do Gustavo Lima. Cadê essa biografia? Mas ele ficou ali, ó, focadíssimo. E o Gustavo Lima permitiu que o Léo entrasse para o mundo sertanejo e se relacionasse com as pessoas do sertanejo. E aí o Léo entrou de vez para a turma do agro, começou, cara, ele viu que ali era um lugar de grana, de gente milionária, tal, fez excelentes relacionamentos. E por estar envolvido nesse meio de Goiânia, principalmente, ele se encantou pela Virgínia. Ele se encantou pela Virgínia.
E hoje, o Léo Dias é o maior divulgador / defensor da Virgínia. Tudo sobre a Virgínia vira um grande acontecimento na vida dele. E não é à toa, assim, sabe? Porque ele é um jogo de interesse, gente. Vamos ser muito reais aqui. É um jogo de interesse. A Virgínia trata ele bem. A Virgínia dá audiência para ele. Seja na TV, na internet. Então é isso. Está sendo uma relação conveniente. Pode ser que mude. Daqui a pouco venha outra pessoa. Teve um período também, nessa entre-safra, que Léo Dias era assim com Deolane. Assim. Com Deolane, com família da Deolane, com a equipe da Deolane. Nossa! Tudo da Deolane era uma coisa grandiosa. Até que ele e ela se desentenderam. E ele cagou pra Deolane. E ele falou, né? Tipo, agora, no meu site, nas minhas redes, só vou noticiar quando você for presa. Tá aí, ó. Então, assim, o Léo tem uns hiperfocos, assim, que ajuda a dar posto de celebridade a pessoas que não são célebres. Nada justifica a Virgínia ter a fama que ela tem. Porque ela não é boa em absolutamente nada do que ela faz. É uma péssima comunicadora. Uma péssima comunicadora. O conteúdo que ela faz pra internet é uma bosta. A Jojo Todinho também, ó. A Claudinha falando, ó, lembra quando ele era setorista da Maiara e Maraíza? O objetivo dele de Maiara e Maraíza era ficar muito mais conectado à Marília Mendonça. A Marília Mendonça tinha o pé atrás com o Léo Dias. Ela não dava muita abertura, não. Mas a Maiara e Maraíza deram. Vocês também falando, ó, com a Jojo Todinho também. Muita gente, né? Muita gente. Mas falando sobre Virgínia, sobre todos esses nomes que a gente falou até agora, a gente tá falando, por exemplo, de Jojo Todinho quando ela tava ainda sendo alguma coisa no meio artístico. Maiara e Maraíza, talentosa. Gustavo Lima, gosta ou não, talentoso. Anitta, gosta ou não, talentosa. A Virgínia é o quê? A Deolane é o quê? A Deolane, ela se comunica melhor do que a Virgínia, gente. A Virgínia é uma tapada, é uma desqualificada artisticamente falando. Nada justifica a fama dela. Nada justifica essa fortuna dela. Nada, absolutamente nada. Lívia Andrade também, né, ficou muito próxima dele, mas a Lívia Andrade botou ele pra correr ali, no momento em que eles se desentenderam. Então, cara, assim, o Léo é uma pessoa que, quando ele entra, ele mergulha de cabeça no universo, ele vai. E ele faz o caldo acontecer. Ele faz muito bem, muito bem. Mas é isso, eu acho que boa parte dessa fama que existe hoje sobre a Virgínia é responsabilidade do Léo Dias. É responsabilidade dele. Deixa eu ver aqui, ó. P. Silva. Queria saber a sua opinião sobre o novo Mulheres. Achei que tem a mesma essência que antes. Eu vou falar pra você que eu não assisti muita coisa. Mas estou vendo que a Glória Vanik tá indo bem. Tá indo bem. Mas não vi uma grande transformação. Do cenário, sim, né? Mas em termos de linguagem, basicamente bate nos mesmos assuntos. Eles estão tentando levar outros tipos de convidados e tudo mais, tiraram a questão da fofoca, desmembraram e tudo mais, para ver se muda ali um pouco os ares, né? Aparentemente tem dado certo. Não saiu muito do lugar, assim, não foi uma grande mudança, assim, em termos de audiência, mas tá dando um efeito positivo, sim. Tá tendo mais anúncio, melhorou um pouquinho ali o Ibope, sabe? Eu torço muito para que a Gazeta vá para frente, gente, para que recupere aquilo que a antiga gestão atrapalhou ali, né? O Pessiva também tá perguntando, eu queria que você contasse sobre a candidatura do Vladimir. Eu meio que não tenho muito o que falar sobre isso, ele se candidatou. Eu acho que ele fica com a gente até o fim do mês, agora de junho. Ele fica com a gente, e aí depois ele vai sair, né, para poder fazer a candidatura dele, nem sei como é que vai ser ali. Sandra Pires, o Tutu vai voltar para Mulheres? Então, deixa eu contar uma fofoca para vocês sobre Tutu, né? Ele participou do Mulheres sexta-feira da semana retrasada, né? E foi muito doido, porque assim,
eu tô trabalhando pro Tutu ser chamado lá no programa da Sônia, certo? Certo. Tutu recebe um convite, sei lá, de manhã, acho que foi na quarta-feira, foi uma quarta-feira. Ligaram pro Tutu e falaram, Tutu, participa aqui do Mulheres, para não sei o que. O Tutu concordou, pô, tá bom. E na quarta-feira, a produção lá da Sônia entrou em contato com o Tutu para ele participar do programa da Sônia na sexta-feira, no mesmo dia. Ele falou, amigo, num dia não tem nada, no mesmo dia aparece duas coisas, no mesmo dia, no mesmo horário. Eu falei, pois é. Falei, aí você vai ter que avaliar, amigo. Tipo, pra quem que você disse o sim primeiro? Pra quem que você acha que vale mais a pena? Ele falou, ai, não, eu já me comprometi primeiro com mulheres, vou tentar ver lá depois. Eu falei, ótimo, conversa com eles. Joga limpo. Se o Tutu vai voltar para mulheres, eu não sei. O Tutu tá disponível. E o Tutu tá precisando de emprego, gente. Tá precisando real, assim, sabe? Porque... Enfim, tá precisando. Tá precisando. Érica Alves. A pessoa que a Maia diz para Luciana Gimenez que vendeu as bolsas porque estava em uma situação difícil era a Val? Val Marchiori, sim. Inclusive, gente, deixa eu contar uma fofoca para vocês. Ai, eu e essa minha boca de sacola... um dia, vou me lascar. A Val Marchiori continua milionária? Não, longe disso, tá devendo Deus e o mundo. E é justamente sobre Val Marchiori. Amanhã vai ao ar o programa sensacional da Daniela Albuquerque, que eu participei. Lembra? Que teve um dia que foi quarta-feira, semana passada. Não, quarta-feira eu tava viajando. Foi na quarta-feira antes de eu viajar. Que eu fui lá na Rede TV gravar o Sensacional, tal, não sei o quê. Beleza. Esse programa vai ao ar amanhã. Nesse dia da gravação, teve um Fala Povo, que é assim, o repórter do programa vai na rua, pergunta pro povo na rua alguma coisa, né? Ou melhor, dá um microfone pro povo na rua fazer pergunta para nós. Aí veio uma pessoa que tava lá, que mandou uma pergunta para nós, querendo saber se a gente tinha já tomado algum processo de algum famoso, tal. E aí lá no sofá estávamos assim, ó, Daniela Albuquerque, Sônia Abrão, Aaron, eu, Lobianco e Vladimir. Aí o Aaron começou a responder, falou do processo que ele tomou do Agnaldo Silva e que ele venceu. E aí eu falei assim, cara, eu já fui processado por algumas pessoas, mas teve uma em especial que quis me atrapalhar em outras frentes, né? Como, por exemplo, pedir a minha demissão nos lugares em que eu trabalho. Aí Daniela Albuquerque, nossa, como assim? Quem que foi e tal, não sei o quê. Eu falei, não sei se eu posso falar aqui o nome da pessoa. Ela, não, pode sim, fala o nome. Eu falei, foi a Val Marchiori. A Daniela Albuquerque é a amicíssima da Val Marchiori. Ela, nossa, por que a Val faria isso? Eu falei, então, é porque eu fui o primeiro jornalista a descobrir que a situação financeira dela já não estava lá aquelas coisas que ela estava devendo para meio mundo. E isso foi um contraste, porque ela foi apresentada para o mercado como mulher rica, né? E a situação financeira dela já não está boa, já tem um tempo. Então, eu noticiei as primeiras dívidas dela, e eram dívidas grandes. Ela não gostou e ela entrou em contato lá na empresa que eu tinha uma coluna pedindo a minha demissão e também ligou aqui na Rede TV pedindo a minha demissão. Ela, não acredito que a Val fez isso. A Val é tão querida. Eu falei, pois é, menina. Ela ligou aqui na Rede TV pedindo a minha demissão. E a Dani falou assim, depois eu quero saber para quem que ela ligou, hein? Porque eu não tô sabendo disso, não. Falei, pois é, Dani, mas ela fez isso. Mas eu não tenho nada contra a Val Marchiori, mas que ela tentou me prejudicar profissionalmente, ela tentou. E aí, a Dani Albuquerque, eu acho que ela não gostou muito de eu ter falado da Val Marchiori, gente. Acho que ela não gostou. Tanto que eu acho que isso vai ser cortado amanhã do programa. Depois eu vejo, tá? Depois eu vejo também, amanhã tem peça do Tutu, nem vou conseguir assistir ao programa, mas provavelmente eles vão cortar isso, porque ela é amiga da Dani Albuquerque, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, ó. Mariana Porta.
Recentemente viralizou um vídeo da Rita Lee na época do Saia Justa, em que elas criticaram a capa da Playboy da Tice Pinheiro com a mãe dela. Você sabe se isso ainda repercute nos bastidores? Não, não repercute não. E como ela conseguiu reverter essa imagem? A crítica era que a mãe da Tice estaria sexualizando e vendendo a sexualidade da filha nesse ensaio de nudez. É que muita coisa, Mari, mudou, né? De lá pra cá. Já tem uns 20 anos esse Saia Justa, né? E a Ticiane Pinheiro evoluiu muito no meio da comunicação. É o tipo de coisa que hoje jamais seria dito, até porque Ticiane Pinheiro é casada com o apresentador do maior telejornal do país, né? Que é o César Tralli. Então, é o tipo de comentário que não entraria, não poderia ser feito, né? E se fosse feito, repercutiria super mal. E também, dada a atual conjuntura, eu duvido muito que a Ticiane Pinheiro se sujeitaria a posar nua. Naquela época, Ticiane Pinheiro era desesperada pela fama. O sonho dela era ser famosa. Que bom que ela seguiu um caminho bacana. Que bom que ela seguiu um caminho bacana e tá aí, né? Vai estrear programa em breve. Oi, Gabi, conta pra gente como estão as novidades da nossa viagem para Foz. Quero muito ir. Então, vou contar para vocês. Tivemos reunião lá na agência. A viagem foi adiada para novembro. E olha que coisa maluca, gente. Até vou compartilhar isso daqui com vocês. Porque nessa última reunião que a gente fez, o pessoal da agência falou assim: mas por que vocês estão pensando em ir em setembro, sendo que setembro tem mais incidência de chuva, sendo que novembro tem um clima melhor? Eu falei, então, mas é que vocês sugeriram setembro para nós. Eu falei, eu nunca fui para Foz do Iguaçu. Não, então vamos fazer em novembro. Então vai ser em novembro. A gente está esperando os últimos detalhes deles, mas eles já mostraram pra gente o hotel. Eles tinham sugerido um hotel, gente, que não tinha basicamente nada no hotel, era só o quarto para vocês se hospedarem, mas não tinha, por exemplo, uma área de convivência para nós, não tinha uma piscina. Então, o que eu pedi para eles, né? Eles conseguiram um hotel. Isso não vai alterar o valor ali. Eles conseguiram um hotel com piscina aquecida, tá, meu bem? E também com um espaço de convivência, porque eu quero, numa das noites, em vez da gente sair para bater perna, tal, não sei o quê, pegar uma noite, pegar o salão ali do hotel, botar um karaokê, botar uns negócios pra gente comer e tomar ali, porque eu acho que o objetivo da viagem também vai ser, quem puder estar ali, ficar um tempo junto, né? Aproveitando, papiando, pipipi, popopó, e por aí vai. Então, assim, a gente tá definindo ali todos os detalhes, mas tá ficando de um jeitinho mais gostosinho, que eu acho que vai ser muito bacana para quem puder participar. E eu tô muito em cima também deles para ver formas de reduzir ainda mais o preço. O preço, eu estava até comentando com o Ítalo. O Ítalo que trabalha na área do turismo, ele falou, eu não achei o preço ruim. Ele falou, eu achei o preço muito bom. Eu falei, então, tá bom. Mas eu quero, quanto mais barato ficar, mais pessoas vão poder participar. Então, eu penso muito nesse sentido, né? É isso. Um beijo, Sandra. Valeu de coração. A Cris mandando um carinho aqui pra nós. Um beijo pra você, Cristiane. E a Vevé chegando agora, mas deixando meu carinho pro meu Gerlúcio preferido. Hoje é você que tá gerluçando, né, sua danada? Um beijo pra você. Obrigado, viu, meu amor? Valeu de coração. E a Luciana, Gabi, é verdade o boato que a Deolane foi casada com um homem do PCC e teve um filho? Sim, parece que sim. Parece que sim, não. O filho mais velho dela, que não é o filho biológico, o pai desse cara, ele é um fodão aí do PCC. Que o cara foi assassinado, se eu não me engano, e ela pegou o moleque pra criar. E é filho dela, porque não é filho biológico dela, o cara. Mas é de um relacionamento que ela teve aí. Ixi, a Deolane é toda encalacrada com a galera do crime, meu amor. Toda. E eu tava vendo a reportagem do Fantástico, até dei uma demorada aqui um pouquinho para começar a live. Essa reportagem do Fantástico mostrou vídeos da Deolane abraçada, eu acho que com a mulher do Marcola, ou com a mulher do irmão do Marcola, que também tá preso lá, o Alejandro, que são amicíssimas. A mulher é toda enrolada, gente, toda enrolada com a gente, doida, ó. Um beijo, Lu. Dri, ó, num reino tão distante, uns anos atrás, para pagar algo incômodo, alvejar um pai e um vagalume de 4 anos, supostamente dolorido. Eu não entendi, Dri. Eu não entendi. Eu tô meio tapado hoje. Eu não entendi a mensagem da Dri. Um beijo, meu amor. Obrigado aqui de qualquer forma pelo superchat. Ariela. Léo é responsável pela Deolane também.
Isso é. Verdade, muito bem lembrado, meu amor. Obrigado, viu? Se diz, doutora, tem OAB, mas fala frise conjuga mim. Pois é. São um monte de tapada essas irmãs aí, pelo amor de Jeová. Um beijo, meu amor. Valeu, Paty. Anos 80. O que dizer de Kiki Pinheiro? Deixa pra lá, né, Dri? Deixa pra lá. Um beijo mais uma vez, obrigado de coração. A Ângela tá perguntando, que viagem é essa? Eu quero ir. É uma viagem para Foz do Iguaçu, que a gente está contando que são 4 dias, né? Então, como que eles estão dividindo lá? O primeiro dia vai ser o dia da chegada lá. Aí vai ter um dia que é um passeio pelo Paraguai, que é o dia de compras no Paraguai, aí tem transporte incluso, tal, não sei o quê, pipipipopopó. Aí no outro dia, o passeio é ir ver as cataratas e fazer mais um negócio lá, não sei o quê. Eles mostraram tudo. E aí no último dia é o dia do retorno. Então, são 4 dias no total ali, né? Não vão dar 4 dias cheios, mas serão 4 dias e 3 noites lá em Foz. E aí eu quero, né, obviamente, ter uma programação onde a gente possa ficar, né? Aproveitar todo mundo junto, e por aí vai, tal, não sei o quê. Então, eu esqueci o nome da agência. Eu esqueci o nome da agência. É uma agência que fica na mesma produtora, no mesmo prédio da produtora lá do Jorge, que faz as lives do Tutu. Mas essa semana eu vou cobrá-los aí de mais informações para trazer aqui para vocês, viu, gente? E é isso. Amados, acho que temos hoje, ó, 1 minuto e 43 de live. Meu. Podíamos fazer a Sexta Bêbada ao vivo. Então, gente, outra coisa que eu preciso compartilhar aqui com vocês, né? O Muca vai fazer o Corujão ao vivo no teatro. Uma coisa que já estava nos meus planos e que eu marquei toca era de fazer também no teatro. E aí, quando o Chico e a Aline fizeram lá o Carecas de Saber no Teatro YouTube, eu peguei o contato lá do pessoal do Teatro YouTube na mesma semana. Na mesma semana, que eu falei, vou dar uma orçada para ver, tal, não sei o que, para poder fazer aqui. Só que aí, naquela semana, eu encontrei o GG, a gente foi almoçar, e depois do almoço ele foi lá ter uma reunião com o pessoal do teatro. Eu falei, puta merda, então deixa eu esperar eles fazerem o deles, para não parecer que eu tô fazendo aqui por inveja, porque assim, eu também tive a ideia, é que assim, né, todo mundo pode fazer o que bem entender, mas eu não quero que fique parecendo que seja uma coisa, né, então eu quero ver se rola de eu fazer junto com o Tutu, como a gente está fazendo muitas coisas juntos, então vai ser uma oportunidade muito grande para a gente poder fazer isso, essa experiência no teatro. E o Felipe perguntou, o YouTube tem teatro? É que tem um teatro que fica dentro da Galeria Magalu, ali na Paulista, que agora se chama Teatro YouTube. Então eu quero muito fazer lá. O pessoal da Dia TV também está fazendo lá, não sabia. Então é isso. A Vera está aqui perguntando, eu quero saber como fico sabendo dos valores. A gente ainda vai divulgar, a gente não tem todas as informações fechadas aqui da viagem, mas depois eu trago aqui para vocês também. Então é isso, eu vou esperar o Muca fazer o Corujão lá, né, pessoal, e eu vou esperar mais um mês e tudo mais, aí a gente marca aqui para fazer o nosso também, e aí vai ser uma oportunidade da gente se conhecer ao vivo, né, vai ser bem bacana, então, muitos planos, gente, aí eu quero fazer com o Tutu, obviamente, né, porque eu sozinho ali no palco, eu acho que eu vou dar uma travada. Gabs, eu quis dizer que quem consome essas pessoas é o Elixir do Chorume, financia e apoia coisas como o apagamento de pai e filha. Sim, com toda certeza. Com toda certeza, Adri. Entendi agora, captei a vossa mensagem, meu amor. Obrigado aqui pela cifrada, que eu não tinha conseguido captar tão bem assim. Um beijo para você, valeu por tudo, tá? E a Cris aqui, Gabi, te acompanho desde o início, admiro demais seu trabalho, sou do grupo dos quietinhos, não entendo como ainda não está com 100k, você é um profissional incrível, um ser humano maravilhoso, sucesso sempre. Cris, é uma grande dúvida que eu tenho também, aqui, como que até hoje eu não consegui chegar no 100k, mas deve ser porque eu não impulsionei, eu não sei, nesse sentido eu sou meio tapado, mas eu tô seguindo umas regrinhas aí de como fazer, né, para melhorar aqui a situação. Eu tô contando muito aí com a ajuda de vocês a princípio nesse momento, mas graças a Deus a gente teve um impulsionamento de ontem para hoje que foi assim, ó, incrível, mas vai chegar. Com a força de Deus, a gente vai, com a força de Deus de vocês, né? Vai chegar aos 100 mil.
Um beijo, meu amor. Obrigado. Perline, por gentileza, pense em quem tá longe, não demora para soltar. Sabe como é, né? Para outubro, as passagens para São Paulo já estão em 3 mil. Puta, é mesmo. É mesmo, gente. Quando for fazer, como tem um volume muito grande de gente aqui no canal, muito provavelmente a gente faça 2 fins de semana, assim, sabe? 2 sextas-feiras ou 2 sábados, sabe? Então, aí eu venho ajudar para ficar tudo certinho, não? Até hoje não entendi essa parada do Corujão. Os 3 são do Rio de Janeiro, o primeiro encontro será em São Paulo. É que eu acho que a maior base de inscritos do canal deles é de São Paulo. Então faz sentido, né, eles virem para cá e fazer aqui. Acho que faz, pelo menos eu acho. Pedro Vorcaro, festa, novidades? Cris, da minha parte, nenhuma. Infelizmente, nenhuma mesmo, viu? Nenhuma. Um beijo, meu amor. Obrigado aqui de coração por mais esse superchat. E o último da noite, carinho aqui da Tânia, que eu recebo com todo carinho. Um beijo gigante pra você, viu, Tânia? Valeu de coração, meu amor. Um beijo. E é isso. Amados, obrigado mais uma vez. Hoje foi uma conversa longa, quase 2 horas aqui. Tempo passa, que é uma maravilha. Para amanhã, para a próxima sexta bêbada, prometo trazer mais novidades, mais informações para vocês. Obrigado pela compreensão de todos, tá, gente? Bora descansar? Lembrando que o que acontece aqui, fica aqui, né, gente? Então, beijo no coração de vocês. Amanhã temos encontro à 1 da tarde. Não vão esquecer. Valeu, gente. Obrigado por tudo.